Linux, comandos CLI mais utilizados. O CLI, Command Line Interface, do Linux, é extremamente poderoso e permite administrar o sistema com rapidez e eficiência. Neste vídeo, mostraremos os comandos mais utilizados, organizados por categorias. Então, a primeira categoria são os comandos para manipulação de diretórios e arquivos. O primeiro comando é o ls, que a função é lista arquivos e diretórios. Então, aqui tem um exemplo de utilização do ls, aqui com esse parâmetro "-l" lista com detalhes, o "-a" mostra arquivos ocultos e o "-lh" exibe tamanhos em formato legível. O segundo comando é o cd, que navega entre diretórios. Então, eu tenho cd, então eu vou estar acessando o diretório. Então, eu coloco cd e eu inicio o nome do diretório aqui na frente. Então, aqui nesse exemplo aqui, acesso o diretório user, né? cd/home/user. E interessante que para voltar, para subir um nível em diretórios, eu uso cd ponto ponto. Então, ele vai voltar um nível. E para ir para o diretório home do Linux, né, eu uso cd com esse símbolo aqui de til. Um outro comando é o pwd, que mostra o diretório atual. Então, só na linha de comando colocar o comando pwd, ele vai mostrar qual que é o diretório atual que se encontra. Tenho mkdir, que cria diretórios, então mkdir, e aqui eu vou estar colocando o nome do novo diretório que eu quero criar. Mkdir, nome do novo diretório. Próximo comando, rmdir, remove diretórios vazios. Então eu coloco rmdir e o nome da pasta, tá? A pasta tem que estar vazia, para estar excluindo esse diretório do Linux. Outro comando é rm. Nesse caso, ele remove arquivos e diretórios. Então, se eu colocar um rm, eu posso colocar um arquivo, rm o nome do arquivo, né, para remover o arquivo, rm com "-r" e a pasta, né, remove um diretório e seu conteúdo, e o rm-rf pasta. Então eu vou forçar a remoção sem confirmação. Então ele já vai excluir tudo de uma vez só, sem pedir confirmação para o usuário. Tem esse comando cp, que é de copiar arquivos e diretórios. Então cp, eu coloco o nome do arquivo e o destino, né? E o destino, onde que eu quero copiar esse arquivo. E aqui eu tenho outro exemplo de cp com o traço "-r", pasta destino, que copia um diretório e o seu conteúdo. Então eu posso copiar tanto arquivos quanto diretórios. Tem o mv, que move ou renomeia arquivos. Então eu posso utilizar ele para mover um arquivo de um local para o outro, é o famoso Ctrl C, né? Ctrl V ou Ctrl X. E aqui eu tenho outro exemplo aqui que ele está renomeando. Então eu posso usar esse comando para também alterar o nome de um arquivo dentro do mesmo diretório. Então esse aqui é o nome antigo, .txt, e aqui o espaço, né, e o nome novo do mesmo arquivo. Vai renomear o arquivo. Eu tenho o comando find, que localiza arquivos no sistema. Então find aqui /home, e aqui eu quero pesquisar por nome. Então aqui ele vai procurar por esse arquivo no sistema, arquivo.txt, nesse exemplo. Tem o locate, que localiza arquivos rapidamente. Então aqui eu coloco só o locate e o nome do arquivo que eu quero localizar. Tem o comando cat, que exibe o conteúdo de arquivos. Então eu coloco cat e o nome do arquivo, né? E aí ele vai mostrar qual que é o conteúdo desse arquivo. Tem o less, né? Visualiza arquivos longos paginados. Então essa aqui é uma outra opção para ver o conteúdo do arquivo, e esse aqui é mais apropriado para arquivos longos e paginados, né? Tem o head, que mostra as primeiras linhas de um arquivo.
Então aqui head, aí traço "-n" com esse parâmetro, aqui eu coloquei o 10, que eu quero as 10 primeiras linhas desse arquivo .txt. Tem o comando tail, que mostra as últimas linhas de um arquivo, então é semelhante ao head, né? E aqui eu estou colocando aqui o "-n" como parâmetro 10 e do mesmo arquivo. Então eu estou exibindo as últimas linhas desse arquivo. Aqui tem outro exemplo com "-flog", que acompanha mudanças em tempo real. Interessante esse. Aí tem o touch, que cria arquivos vazio, então touch, e aí ele vai criar um arquivo vazio para mim, nesse diretório atual, né, que está o CLI. Tem o echo ou echo, que escreve na tela ou em arquivos. Então eu posso colocar aqui echo, olá Linux, e aí eu coloco esse traço aqui que é o sinal de maior, nesse símbolo, e eu quero salvar esse conteúdo aqui dentro desse arquivo mensagem. Então ele cria um arquivo com o texto. Então aqui, além dele gravar, se o arquivo não existir, ele cria o arquivo e grava o texto que eu escrevi. Tem o comando grep, que busca texto dentro de arquivos, né? Grep, aqui eu quero ver se tem um texto chamado erro nesse arquivo de log.txt, tá? E aqui eu tenho grep "-i" com a palavra, então eu vou buscar em todos os arquivos do diretório, né? Então, e também tem esse asterisco aqui, né, para buscar em todos os arquivos do diretório. Agora, comandos de sistemas e processos. Um comando bem utilizado do Linux é o ps, que exibe processos em execução. Tá? Um exemplo aqui, ps ao x, que lista todos os processos ativos. Tem o comando top, que monitora processos e uso de recursos. Né? Só simplesmente colocar top lá no CLI, que ele vai estar mostrando todos os processos em tempo real, né? Em tempo real. E tem essa outra versão aqui do htop, que é a versão aprimorada, né? Que tem que ser instalada, não vem como padrão no Linux. Tem esse comando kill, que ele encerra os processos, então eu posso colocar aqui kill -9 pid. Então ele vai forçar a finalização do processo pelo ID, né? Pelo ID do processo, e tem esse pkill, que encerra processos pelo nome. Então eu quero, por exemplo, encerrar o processo do Firefox, então eu coloco pkill, fecha todos os processos do Firefox. Essas duas opções, por nome e por ID de processo. Tem o uptime, que mostra há quanto tempo o sistema está ligado, é simplesmente digitar uptime que ele já vai mostrar essa informação. Tem o df, que mostra o uso do disco, então df-h, por exemplo, exibe tamanho e uso do disco de forma legível. Isso é interessante. Tem o comando du, que exibe o tamanho de arquivos e diretórios, então nesse caso aqui du -sh pasta, então vai mostrar o tamanho dessa pasta. Tem o comando free, né, que mostra o uso da memória RAM. Tá? Então nesse exemplo aqui está free com o -h, né, ou esse parâmetro, vai mostrar o uso da memória RAM. Tem o comando uname, que mostra informações do sistema. Então nesse caso aqui é só colocar o comando uname e aqui esse parâmetro -a, vai mostrar informações do sistema Linux. Tem o whoami ou whoami, que mostra o usuário atual. Esse também é só colocar esse comando, digitar esse comando lá no CLI, no terminal do Linux, que ele vai mostrar qual que é o usuário atual que está acessando, que está logado no Linux. Né? Tem o comando id, que exibe informações do usuário. Então eu coloco o comando id, já vai mostrar as informações para mim. E tem o comando hostname, que exibe o nome da máquina que está instalado o Linux, né, atualmente. Simplesmente hostname. Tem o comando history, que mostra o histórico de comandos usados. Esse também é bem interessante. Coloquei history e ele já vai listar para mim todos os comandos que foram utilizados no terminal do Linux. Tá? Agora, comandos de rede, alguns comandos básicos, né? Existem muito mais comandos do que esses.
Tem o ping, que esse é bem conhecido, ele testa a conectividade de um host. Então eu escrevo ping e o nome do site, né? Posso colocar o IP. Eu quero saber se esse host ele está ativo, se está funcionando. Vai vai fazer várias tentativas de conexão, né? De envio de pacotes para esse host para verificar se ele está ativo. Isso é bem interessante. Aí tem o CURL, que faz requisições HTTP. Então, com esse comando, eu consigo carregar todo o código de uma página HTTP da internet no terminal do Linux. Né? Isso é bem interessante quando eu preciso encontrar algum texto específico, rastrear algum texto, copiar alguns dados da página. Então, eu não preciso nem do navegador para acessar essa página. Eu já acesso direto o código-fonte através desse comando, que é o CURL e o endereço do site. Né? Tenho esse comando que é o wget, que baixa arquivos da internet. Isso aqui é bem utilizado quando eu preciso instalar algum programa da internet, que está na internet, e eu quero instalar pelo terminal. Então também não preciso estar utilizando o navegador para isso. Então wget e o caminho, né, onde está o arquivo na internet. Tem o ifconfig, que mostra as informações da rede, né, então vai mostrar o IP, se é IP versão 6, IP versão 4, né, DNS, e várias informações da rede do host, né, da máquina que eu estou utilizando do Linux. Tem o netstat, que exibe conexões da rede, também bem interessante esse. Netstat, aqui tem a opção com esse "-to-np". Tá? Tem o traceroute, mostra um caminho até o servidor. Esse comando é bem interessante. Eu coloco traceroute e aí eu coloco o site que eu quero acessar. Ele vai mostrar todos os roteadores, todos os servidores que estão entre a máquina que eu estou acessando e esse servidor na internet. Isso é bem interessante. Vai traçar uma rota, né? Uma rota aonde que está esse site. Tem o NSLookup, que consulta o DNS, tá? Consulta o DNS de um host aqui. Eu posso colocar, por exemplo, google.com. E aqui eu tenho esses comandos de permissões de usuários. Tem o chmod, que altera as permissões de arquivo. Então aqui eu tenho um exemplo de chmod 775. Esse código aqui é para dar alguns acessos ao arquivo. E aqui o nome do arquivo. Tá? Tem o chon, que altera o dono do arquivo. Então chon, usuário, né? Então eu vou alterar o dono do arquivo. Tá? Bem interessante também. Eu tenho o comando passwd, altera a senha do usuário, bem simples, né? Passwd. E eu tenho o comando su, ou su, que altera para outro usuário. Então, eu quero, por exemplo, alterar para o usuário root. Então, eu vou su root. E, finalmente, o comando sudo, que executa comandos como super usuário. Então, às vezes eu preciso instalar um programa, executar algum comando que o usuário comum não tem acesso, então eu tenho que executar como um super usuário do Linux. Então eu coloco esse comando su, por exemplo, fazer um update, né? Eu preciso ter privilégio de super usuário. Então esse comando é bem interessante. Eu não preciso deslogar e entrar como super usuário, eu já consigo acessar diretamente como super usuário. E é isso, pessoal.